Por que que o Palmeiras estará nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nesse ano? Pode só responder uma outra pergunta aqui do nosso internauta, rapidinho? Pode. Porque ele perguntou quais jogadores desse atual elenco do São Paulo estavam quando o Crespo era treinador. E do que eu me lembro aqui, Arboleda, o Arboleda, Caleri e Pablo Maia. O restante, deve ser isso aí mesmo, Gabi. eu não me recordo mais de nenhum outro jogador que estava. E por que o Palmeiras vai estar nas quartas? Você Tem poderia o responder, então, né? aí, ô PDV, porque vocês não concordam comigo, cara? Ontem eu gostei da charge, esqueci o nome do cara que faz a charge do GE. Como pegar o seu dragão. Aí era um porco com uma corda no dragão e foi por pouco, e a corda quebrando. Porque, pô, gente, ontem, ó, me surpreendi num ponto. Não vou falar de Palmeiras nem dos clubes, mas me surpreendi porque foi o primeiro jogo com uma intensidade bacana da Copa do Mundo de Clubes. Teve reclamação de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid em função do calor. Reclamou demais o Llorente, que não foi bem também, o lateral direito do Atlético de Madrid, mas eu achei, ó, aí que a gente tem que elogiar também. Só que, ó, o jogador reclama do calor, sabe o que ele falou depois do calor? Ele falou, mas a condição é igual para todos. Então não temos muita desculpa não. Então teve o calor, o Botafogo contra o Auckland também, o Auckland não, né, contra o Seattle Sounders lá. Deu uma suada, mas menos intenso. Agora, Palmeiras e Porto... Foi o melhor jogo. Da hora. Intenso, jogo aberto, foi o melhor. Um jogo bom, momento de pressão do Palmeiras, chance boa também do Porto, goleiros trabalhando muito, a beleza do futebol, né? Não só do Everton jogando muito e crescendo em jogo grande, mas, pô, o cara era o goleiro reserva, né? O Porto, os caras balançando, nossa, perdemos o principal. O que o goleiro reserva fez ontem, gente? E parabéns ao Palmeiras, hein? Parabéns ao Palmeiras, porque é uma incógnita, você não sabe o que você vai esperar, mesmo sendo o pior Porto, que eles dizem, né? O pior Porto dos últimos anos. Pô, aquele Mora o nome dele, né? O Mora. Sim. Tem o Moura e o Mora. Mora, Samu também. Cara. Samu que ontem, se não fosse Gustavo Gomes salvando o Palmeiras várias vezes, né? Isso. Jogou muito bem. Forte pra caramba. O Gustavo Gomes foi quem segurou. Teve só uma oportunidade, que aí o Gomes tentou dar um carrinho e o Samu acaba desviando e aí ele cria uma oportunidade pro Porto que o Everton acaba salvando. Mas, assim, ontem, pra mim, um grande destaque do Palmeiras foi o sistema defensivo, porque Diay, Gustavo Gomes, Murilo e o Everton jogaram muito ontem. Eu acho que o Diay ainda cabe algumas coisas a serem relevadas, porque ele errou alguns passes muito bobos e fáceis do futebol, que a gente não costuma ver ele errando aqui, mas os outros três, assim, pra mim, foram muito bem. Acho que o Palmeiras soube aproveitar as boas oportunidades que teve quando o Porto atacava, porque quando ele tentava se recompor, o Porto não conseguia, ficava muito desorganizado. Então o Palmeiras ia lá e tentava um contra-ataque, e foi assim que algumas oportunidades acabaram surgindo, mas eu vou fazer das palavras do Abel Ferreira as minhas. Ele mesmo já falou, inclusive, nessa temporada. Falta eficiência. E foi isso que faltou pro Palmeiras ontem. Ontem pro Palmeiras não faltou criar oportunidade, não faltou ser bem no sistema defensivo. O que faltou ontem foi caprichar na finalização, porque de fato o Palmeiras pra mim foi melhor que o Porto, inclusive no segundo tempo, que aí eu acho que a gente tem um gap muito maior, assim, é uma diferença muito grande entre Palmeiras e Porto no segundo tempo, talvez seja por conta do fim da temporada europeia. A gente via alguns jogadores ali já sentindo cãibra, já dando aquela reclamada, enquanto os do Palmeiras não. Mas o Palmeiras pecou na finalização, pecou justamente nesse aspecto que a gente fala desde o começo da temporada, que o Palmeiras cria e não consegue fazer os gols. O Palmeiras cria muito e não consegue concluir essas jogadas. E aí a gente vai começar a falar de alguns jogadores, né? Eu sei que o Paulinho tá voltando de uma lesão, mas acho que ontem podia ter deixado o Estevão. Eu acho que o Estevão, apesar de estar um pouco abaixo, conseguiu entregar mais do que o Paulinho quando ele estava em campo. Diferentemente do Rafael Veiga, eu acho que quando ele entra, o Palmeiras muda e muda pra melhor. Eu acho que num contexto geral é esse. O Palmeiras criou muitas oportunidades, mas não existe quase no futebol, né? Ou você faz, ou você não faz. E agora cai uma sobrecarga pro Palmeiras de que precisa vencer os 2 próximos jogos pra tentar se classificar em primeiro, porque aí você foge do PSG na próxima fase. Porque entre pegar o PSG e o Atlético de Madrid, eu tenho certeza que boa parte dos torcedores do Palmeiras vão preferir pegar o Atlético de Madrid. E aí, só rapidamente, acho que são 2 jogos relativamente mais fáceis pro Palmeiras. O Al-Ahly com um pouquinho mais de dificuldade do que o Inter Miami, pelo que a gente viu na abertura da competição. Um jogo muito ruim de Al-Ahly e Inter Miami. Pra ficar bom, pra ficar ruim, precisava melhorar. Então acho que o Palmeiras vai encontrar algumas facilidades aí contra esses 2 times. O ponto do